prazer em conhecer Sexo na Web para você. Meu nome é Rose Vilela, eu sou psicóloga e sexóloga. E hoje nós vamos falar de um tema que eu tô fazendo assim um trabalho hoje para os adolescentes, que eu adoro trabalhar com adolescente. Então hoje vai ser um programa dedicado especificamente ao adolescente e aos pais dos adolescentes também, por que não, né? Porque sempre chega aquela perguntinha e eu não sei muito bem como responder, como lidar com esta situação. Então hoje aproveite, escreva aqui pra gente nesse espacinho que tá aparecendo aí, clique aqui ao vivo e manda a sua pergunta, porque hoje o programa vai ser inteirinho perguntas e respostas. Então aproveite, não perca tempo, tá bom? Bom, então pra gente começar, vamos falar um pouquinho aí quando entra nessa fase, né, da adolescência. O que acontece? Tem um bombardeio hormonal no adolescente, não é verdade? Então, de repente, é criança, né? Tem um corpo de um jeito, num formato, e dali a pouco tem aquele transbordamento hormonal. E o adolescente é obrigado, né? Praticamente obrigado a lidar com essa mudança que acontece, né? É gradativamente, mas acontece. Então ele passa de um estado, que é criança, é um formato de um corpo totalmente diferente, para um outro estado, né? Então de repente começa a desenvolver a mama, né? Os pelos começam a aparecer tanto embaixo do braço, nas axilas, como no pubis, né? Ali na região onde fica o pênis, a vagina, o formato da perna, os quadris começam a arredondar. Então, o que está acontecendo com este corpo, né? E o que está acontecendo lá embaixo? Porque às vezes os meninos ficam assim meio inculcados, porque eles começam a ter ereção espontaneamente. De repente tá lá vendo um livro, assistindo um programa, você nem sequer tá pensando em sexualidade e ele começa a ter ereção espontaneamente. E aí eles ficam preocupados, né? Porque às vezes até fala, pô, mas que mico, né? Meu pênis fica ereto em qualquer lugar que eu tô, de repente tô conversando com um amigo, ele vai achar que eu sou gay e eu tenho lá essa ereção. Então tem uma preocupação dos adolescentes. Então fique tranquilo, isso é uma coisa normal que acontece, tá? Faz parte aí do desenvolvimento. A partir do momento que você começa a se tocar, a se masturbar, essa ereção que você tem espontaneamente, ela tende a diminuir, tá? Porque é uma necessidade do próprio organismo, é uma resposta do organismo. Neste caso, é um movimento involuntário que o seu organismo acaba tendo. Uma coisa que sempre me perguntam também, aquela história, né, de estar dormindo e de repente acorda todo melado. O que é isso, né? Oi, agora, que sacanagem, como é que eu vou mostrar, né, minha cueca pra minha mãe vai ver que meu colchão ficou melado, e aí morre de vergonha, tem que esconder, faz isso. Isto também é normal, não está acontecendo nada de outro mundo, faz parte do desenvolvimento também. Então também é uma resposta fisiológica do seu organismo. Porque a partir do momento que você entra aí nessa questão hormonal, na puberdade, porque na verdade a puberdade é que tem a ver com essa questão hormonal. A adolescência, ela tem a ver mais com as questões emocionais de comportamento, tá? Então quando você entra na puberdade, que tem toda essa mudança hormonal, toda essa mudança corporal em função dessa resposta hormonal, é muito comum de ter essa poluição noturna que a gente chama, tá? Que é essa ejaculação espontaneamente. Você nem precisa ter sonho erótico para acordar todo melado. Às vezes acontece espontaneamente. Então não precisa ter vergonha, porque é uma resposta natural do seu organismo. Então ele começa a produzir muito mais sêmen, né? Inclusive os espermatozoides. Então, o que acontece? Aquilo precisa sair de alguma forma. Então, se você não tem o hábito da masturbação, você vai ter a poluição noturna, tá? Porque é uma resposta. Isso acontece com homens mais velhos também. Quando eles ficam muito tempo sem ter relação sexual ou de masturbar, isso vai acontecer, porque é automático, tá? Então, acontece, não fique preocupado, tá bom? Bom, então eu já vou começar a responder algumas perguntinhas que já chegaram. E o pessoal aí fica atento para quando chegar mais, vocês irem me passando, tá bom?
Então, assim, a gente vai ficar um pouquinho em cima dos mitos que tem com relação ao desenvolvimento, né, corporal, sexual e tudo mais. Dúvidas? Mande aqui pra gente. Você que tá chegando agora aí na internet, hoje o programa é destinado ao público adolescente. Então, não tenha vergonha, tá bom? Passa a sua pergunta aqui. Bom, então, uma das perguntas que chegaram. Masturbação da espinha? Pois é, né? A gente ouve muito isso, inclusive algumas piadinhas, algumas brincadeirinhas com relação a isso quando vê um garoto lá cheio de espinha, né? Ou até mesmo menina. Mas que geralmente essas brincadeiras elas rolam mais com os meninos. Ah, tá cheio de espinha porque você tá se masturbando muito. O que que acontece? Nessa fase que o menino tem muita espinha, é porque ele tá exatamente nessa fase da puberdade, tanto o menino como a menina, tá? Então, em resposta a essa questão hormonal, ele vai ter espinha, tá? Assim como vai ter uma pele mais oleosa, o cabelo vai ficar mais oleoso, então é uma produção sebácea muito maior, né? Porque o organismo ele tá ali borbulhando, né? O hormônio, então é de fato um borbulho, tá? Então alguns meninos de fato acabam apresentando muita espinha, mas não tem absolutamente nada a ver com masturbação, tá? Coincide, né? Porque é uma época que tem esse hormônio todo enlouquecido no organismo. O menino tem uma necessidade da masturbação, assim como a menina também. A gente fala muito do menino porque as brincadeiras entre os meninos são mais cruéis, né? Os meninos são mais cruéis, né? Nesse quesito aí de sexualidade. Então fica essa brincadeirinha. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. É pura coincidência do período em que o menino se encontra e a menina também. Porque assim como tem a espinha, também tem uma vontade, né, uma necessidade de tocar o corpo, de se masturbar e tudo mais. Então, isso é um mito, ok? Bom, aí tem uma aqui que diz assim: meu namorado e eu sempre temos relação sem camisinha. Quando ele vai ejacular, ele tira. Eu posso engravidar? Olha, você pode engravidar sim. Se você estiver no seu período fértil, você pode engravidar. Porque o que acontece? Muitas vezes nessa idade, os meninos se masturbam muito, né? Até por uma questão aí de necessidade. E às vezes no canal da uretra fica espermatozoide ali. Então o que acontece? Quando o menino tem ereção, que ele tem aquela lubrificaçãozinha, sabe, que fica aquela coisa meio babadinha, aquilo na verdade é para fazer uma lavagem mecânica no pênis, né? Exatamente para poder matar o que tem de espermatozoide. Só que o que acontece? Se tiver espermatozoide lá no canal, a hora que aquele líquido subir, ele vai empurrar esse espermatozoide para dentro da sua vagina. E se você estiver num período fértil, então você corre o risco sim de engravidar, tá? Então o ideal é o seguinte: teve ereção, coloca o preservativo. Por quê? Porque mesmo naquelas brincadeirinhas do rally rola, tal, se fica ali na portinha, né, aquela só nas coxas, e você estiver no período fértil, você pode engravidar. Então, muito cuidado, tá bom? Outra pergunta que chegou aqui. Tem mais perguntinha aí? Deixa eu só aproveitar e pegar aqui. Tá, obrigada. Nossa, gente, olha, não sei se eu vou dar conta, eu vou ter que fazer uma versão 2 do programa, porque tá chegando muita coisa. Deixa eu só ver essa aqui que eu ia falar, deixa eu até dar uma riscadinha aqui para não me perder. Então tá assim, posso tomar a pílula do dia seguinte sempre que tiver relação sexual? Pois é. Isso aqui é uma prática que eu tenho observado muito, tá? Com os grupos de adolescentes que eu trabalho, até com o pessoal mais velho. A pílula do dia seguinte, ela não é um método contraceptivo, tá? Então é muito importante ficar atenta a isso. Ela é para usar num caso assim de emergência. Sabe aquela coisa? Você esqueceu de tomar o anticoncepcional, o preservativo estourou e você tem dúvida se estava no período fértil ou não. Então você toma, mas fora isso, não é legal usar isso como uma prática, como um único método anticoncepcional. Por quê? O que acontece? A pílula do dia seguinte, ela é um bombardeio de hormônio no corpo. Então você vai automaticamente desregular
tá? Todo o seu organismo, porque você vai acabar mandando aí muito mais hormônio do que o necessário. Então é de fato um bombardeio. Se você sempre faz uso da pílula do dia seguinte como um método contraceptivo, então você pode ter alguns comprometimentos hormonais, tá? Então usar a pílula do dia seguinte, como o nome diz, é só em casos de emergência. E você tem que tomar sempre assim, 12 horas, né? Logo que ocorreu a primeira relação. A primeira não, né? Logo que ocorreu a relação. E depois a outra tem um período lá para você tomar também, porque se você passa desse período, não faz efeito, tá? E se você tomar também muito tempo depois, ela não vai surtir efeito. E se você estiver grávida, você vai continuar grávida, ok? Como funciona a tabelinha? Eu vou te contar uma coisa, a tabelinha não funciona, tá? É uma coisa muito furada, não é legal utilizar. Você tem que ter um ciclo menstrual muito reguladinho para poder utilizar a tabelinha. Por quê? Porque muitas vezes, se a menina passa por um estresse, a mulher de uma forma geral, mesmo que ela tenha um ciclo de 28 dias certinho, de 30 dias, se acontece dela passar por um estresse, né? Então, qualquer tipo de estresse, mudou de cidade, teve uma mudança climática assim absurda, ela pode ovular nesse período, mesmo estando fora do período dito fértil. Então, não é uma coisa confiável, tá? Então, tabelinha é uma coisa muito complicada para se utilizar, tá bom? Bom, vamos ver o que mais aqui. Bastante pergunta para você que está chegando aí agora. Hoje o tema é destinado ao adolescente. E se tiver algum pai, alguma mãe de adolescente também assistindo e quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Hoje o programa é para esclarecer mitos e tabus e orientar mesmo com relação à sexualidade do adolescente, tá bom? Olha só, isso aqui é legal. É possível ejacular apenas com um beijo, sem ter o contato com o pênis? É sim, né? Por quê? Porque a boca, ela é uma zona erógena também. E dependendo da excitação, do furor que você está ali, você pode sim ejacular só com um beijo, né? Às vezes você está muito excitado, aquele beijo mexe, porque o beijo, ele mexe, né? Ele dá aquele arrepio na coluna, dá aquele frio na barriga, tem toda uma revolução interna, então pode acontecer sim, tá? Agora, se você já teve várias relações sexuais, você já tem aí mais de 20 e poucos anos, né? Já uns 25, 26 anos, e sempre isto acontece, então é bom ficar atento, porque você pode ter um probleminha de ejaculação rápida, tá? Se isso for uma frequência. Se for uma coisa assim, esporádica, porque eu tenho muito tesão pela menina e a gente não transa ainda, então, principalmente se não transar ainda, né? Não tiver tido relação sexual, pode acontecer sim e é muito natural, tá bom? Então, isso não é um problema. Tenho 23 anos e tenho um vibrador. Devo colocar camisinha nele? Bom, aqui a pessoa não disse se é do sexo masculino ou feminino, tá? Ok. Meninos e meninas usam vibrador, não tem problema, tá, gente? Então, o ideal, não necessariamente você precisa utilizar o preservativo se você é a única pessoa que utiliza esse vibrador, tá? Agora sim, se você utiliza esse vibrador para colocar no ânus e colocar na vagina, então o ideal é que você coloque o preservativo sim, tá? E na passagem do ânus para a vagina, ou você troca o preservativo, ou então você tira, tá? Agora, se você divide esse vibrador com outra pessoa, então você tem que obrigatoriamente usar o preservativo sim, como uma medida para evitar as DSTs, tá bom? E por que trocar se levar de um orifício ao outro, né? Do ânus para a vagina? Porque você pode levar bactéria, né? O ânus é uma região que tem muita bactéria, então você pode levar e ter aí algum comprometimento, tá bom? Se for só seu, você não dividir com ninguém e você não usar tanto anal como vaginal, não tem problema, não necessariamente você precisa utilizar, a não ser que por medidas, né, aí
né, de mais higiene, e sempre que utilizar, sempre lavar com água e sabão, tá bom? Aquela história, lavou, tá novo, o vibrador, né? Olha, isso aqui também é uma coisa bem legal. Muita masturbação prejudica na hora do ato sexual? A gente ouve muito isso, né? Que os meninos falam. E isso homem adulto também, porque muitas vezes a pessoa, ela cria ali, tem uma crença, é nessa fase mesmo da adolescência, da infância, aquelas coisas que ouve quando criança, né? Ou que presencia, às vezes nem falou com ela, mas ouviu um amigo, uma tia, um tio falando, e a criança faz aquele registro de alguma forma, e ela carrega aquilo para a vida adulta, né? Então uma coisa que a gente ouve muito é que a pessoa que se masturba muito, na hora de ter relação sexual, ele acaba como se ele ficasse fraco, né? Ele enfraquecesse e não fosse conseguir ter ereção. Isso é um mito, tá? Isso não tem nada uma coisa a ver com a outra. É claro que se a pessoa ela tem ali uma questão excessiva com a masturbação, quando é adolescente, esses excessos eles nem são prejudiciais e a gente nem considera um problema. Quando já é um adulto e é uma coisa assim compulsiva, aí a gente já presta mais atenção nisso, porque pode ser mesmo um comportamento compulsivo, né, de masturbação, comportamento compulsivo masturbatório. E aí geralmente a pessoa ela tem uma tendência a trocar a relação sexual pela masturbação, aí sim começa a ser um comprometedor, mas geralmente adolescente, aquela história, tá fervendo o hormônio, então ele vai acabar se masturbando muito mais, mas isso não tem nada a ver na hora da relação sexual, se vai ou não comprometer, tá? Isso é um mito, tá bom? Então isso aqui esquece, né? É importante até tanto o menino como a menina sempre se tocar, conhecer o corpo que tem. Os meninos é muito mais fácil, né? Porque desde pequenininho, até pelo próprio órgão dele ser externo, né? Então quando ele vai urinar, ele pega no pênis para urinar. Então desde muito cedo, contato com o pênis dele é muito maior do que a menina, né? Ali com a vulva, com a vagina, e muito pelo contrário, a menina muitas vezes ela é muito reprimida, né? Então não põe a mão aí, não mexe aí, então é bem complicado. E geralmente o menino ele acaba descobrindo ali o pênis muito mais cedo, tá? E aí ele começa a se tocar muito mais. A menina, até pelos recatos que tem, né? Muito recatada, muito reprimida, ela acaba se sentindo muito culpada. Não que o menino não sinta culpa. Alguns meninos se sentem culpados, sim, dependendo da criação que teve, né? Da repressão que teve. Mas a menina, até por uma questão cultural, ela carrega muito mais a culpa, muito mais a vergonha. Então tem mulheres que não se tocam, né? Mulheres adultas. Então se essas mulheres na adolescência tivessem tido contato com o órgão genital dela, então assim, o legal, pega um espelhinho, vê como é que é, toca, faz lá uma viagem, uma experiência, sente, né, toda a região. Aqui é mais rugoso, aqui é mais fininho, aqui é mais liso, aqui... É legal isso, né? O menino também. Bom, vamos ver aqui. O que mais que tem aqui de pergunta? Olha, esse aqui também é bem interessante. Tamanho da mão e do pé tem a ver com o tamanho do pênis? Isso é um outro mito, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então tem homens que têm o pé e uma mão enorme e o pênis é super pequeno. E tem homens que têm o contrário, né? A mão e o pé muito pequeno e tem um pênis super grande, tá? E o pênis também é uma coisa que é muito comum entre os adolescentes quando eles estão no vestiário, né? Pratica esporte, se troca ali tudo perto, então vão usar o banheiro para fazer xixi, enfim. Um fica olhando o tamanho do pênis do outro. Então isso é muito comum. E aí, só que eles olham que eles estão olhando, o pênis ele não está ereto, ele está em repouso, né? Ele está com o pênis flácido, está mole. Então o que acontece? Eles ficam olhando, e às vezes aquele pênis flácido ele é compridão, esticado, mas não quer dizer que a hora que ele está em ereção que ele vai ficar grandão, tá? Às vezes ele só tem a ereção e fica um pouco maior, e às vezes aquele que é bem pequenininho, que está lá escondidinho, e no frio, viu? Moçada, no frio ele fica mais encolhidinho, ele fica mais... né, escondidinho. Então
para com essa encanação aí, ai, de que meu pênis é pequenininho, isso e aquilo, porque senão você vai acabar tendo comprometimento aí na vida adulta. E outra coisa que eu vou falar para vocês, na relação sexual, o tamanho do pênis para a mulher é o que menos importa, tá? Tem uma questão do aspecto, do visual, isso e aquilo, mas se você tiver uma boa pegada, fizer a coisa direitinho, porque a parte mais sensível da mulher tá do lado externo, é o clitóris, tá? Então se você faz lá uma coisa legal, então isso que é o importante, tá bom? Então essa coisa, ai, tamanho do pênis, né? O tamanho do pé e da mão, então não adianta colocar o sapato grandão maior do que o seu pé, achando que ali o pessoal vai achar, nossa, que pintão que esse menino tem, porque é tudo balela, tá? Isso não tem nada a ver, isso é puro mito, pura história que as pessoas contam, porque tem que medir assim, né? Geralmente as pessoas falam, mede assim, e cada um tem um tipo de medida, né? Então isso é mito também, tá bom? Se eu ficar com ele na primeira vez, demonstra que eu sou fácil? Bom, primeiro que você não especificou aqui o que é esse ficar com ele na primeira vez. O que dá a entender um pouquinho aqui é de transa. É isso que você está falando? Eu estou imaginando que é isso e eu vou responder por aí, tá bom? Então, se eu ficar com ele a primeira vez, demonstra que eu sou fácil? Entre os meninos, a gente ainda vê muito machismo, né? Então o menino é muito legal pegar várias meninas, né? Agora a menina que fica com vários rapazes ainda tem aquela fama de galinha. Isso desde a minha época, e olha que eu já tenho uma certa idade. Já tinha essa história de fama de galinha. E olha, passaram anos e essa história ainda continua. Então, o menino, ele pode pegar todas. Mas entre os meninos, a menina que fica com vários rapazes, ela acaba tendo fama de galinha. Então, e aí como que faz, né? Porque são todos assim. É difícil você, de repente, selecionar. O que eu posso dizer para você é você se respeitar um pouquinho, né? Não ter relação única e exclusivamente porque aquele menino é o garanhão do pedaço, porque todas dão para ele, tem relação com ele. Então se preserve e respeite um pouquinho. Se for uma vontade sua, um desejo seu, não tem problema, desde que você se cuide, né? Tudo mais. Agora, se for uma coisa para mostrar pro pessoal, porque aí entre as meninas também tem aquela história, né? Ah, mas então você não ficou, então começa meio que ridicularizar. Então o que eu oriento é que você se respeite, né? Este é o principal, o respeito que você tem que ter por você, tá bom? Tem mais perguntinhas? Opa! Vamos lá, vamos pôr uma ordem aqui nas perguntinhas que foram chegando, né? Aí na ordem que estão chegando. Então, essa aqui já foi. Ó, que tem a ver, inclusive, com a outra que eu tava comentando. Então, é assim. Sou bebê ainda. E minhas amigas ficam rindo de mim, dizendo que eu pareço mais um extraterrestre. Pois é, né? Não sei a sua idade, seria legal se vocês pudessem colocar a idade, né? Pra gente poder ter uma ideia, se é mais velho, se é mais jovem. Isso é muito comum, né? BV. O que é BV? Tem gente que é mais velho não deve saber, né? Eu também só sei porque eu trabalho com adolescente, então eu aprendo muito com adolescente. Então eu falo, eu adoro trabalhar com adolescente, porque eu não ensino nada, eu aprendo muito com eles. É muito legal, é muito interessante. Então, BV é o tal da boca virgem, né? E tem também o tal do CV, que aí eu não preciso nem dizer o que é, né? CV, alguma coisa aí virgem. Bom, então o BV, ela diz aqui que as amigas dizem que ela é parece mais um extraterrestre. É assim que você se sente? Pois é. Você não tem que fazer porque as suas amigas fazem, porque o pessoal tá tirando uma com a sua cara.
você tem que fazer naquele momento que você achar que é legal para você, né? Então eu sei que o grupo, a turminha tem uma força muito grande, mas é aquela história, né? Quando você se respeita, a outra pessoa vai te respeitar também. Eu sei também que tem meninas que nunca beijaram e acabam falando que beijaram só para não se sentir fora ali do grupinho, né? Então, desencana, né? Muitas das suas amigas que ficam te cobrando isso, talvez também não tenham beijado ainda, tá? Então muitas não beijam e ficam ali, você não beijou ainda, tal, né? Você é bebê. Então, faça quando você tiver vontade, né? Quando for um garoto que vale a pena, que você tiver um envolvimento, isso que é bacana, tá bom? Bom, com quantos anos pode se tomar anticoncepcional? É que assim, hoje as meninas começam a ter relação sexual muito mais cedo, né, do que há um tempo atrás. Sempre houve relação sexual muito mais cedo, né, mas é que hoje, até por esse bombardeio na mídia de sexualidade, de liberdade, as pessoas acabam se perdendo um pouquinho, né. Então, tem meninas hoje com 12, 13 anos engravidando, pegando DST, pegando AIDS, por conta aí de um descuido, de iniciar a vida sexual de um jeito meio, né, sem orientação, ou às vezes até tem orientação, mas por não acreditar, porque adolescente tem isso, né? Você que está em casa, eu sei que é bem assim. Adolescente acha que nada vai acontecer com ele. Acontece lá com o vizinho, mas com ele nunca vai acontecer. Então, o adolescente tem uma coisa meio onipotente, né? Então, começa a pesquisar um pouquinho mais aí que vocês vão ver como é que andam as doenças, né? Tá bem preocupante, e a gravidez também na adolescência. Então, quando a pessoa ela inicia a vida sexual e ela já tem uma certa idade, porque assim, anticoncepcional, gente, é o hormônio. Então, quanto mais cedo se começa a tomar hormônio, a gente não sabe lá pra frente as consequências disso, né? Você tá aí mandando hormônio pro seu organismo, tá? Então, é uma química externa que você tá mudando o seu ciclo menstrual, tá? Porque é isso que o hormônio faz. Ele engana ali, né, a questão da ovulação. Então, você acaba não ovulando e não engravidando. Então, o ideal é que você comece a tomar quando você tiver maturidade para isso, tá? O ideal mesmo é que você use preservativo, porque nessa idade muito jovenzinha, provavelmente você tem aí relações, e mesmo que você tenha um único parceiro, você não sabe com quem que seu parceiro se relaciona, tá? Então, o ideal é que você utilize o preservativo. E quando for tomar o anticoncepcional, procure ir ao ginecologista. Porque o que eu ouço muito? Mas a minha amiga, ela tem a mesma altura que eu, ela pesa o mesmo que eu, ela é parecida comigo, né? Super amiga minha, a gente anda grudada, mas ela não é você, tá? Então você tem um organismo, você tem uma resposta para essa medicação, então você tem que ir a um ginecologista, inclusive para ele te orientar como é que toma. Porque o que acontece com a história do anticoncepcional? A moçada começa a tomar o que a amiga toma lá, né? E aí o que muitas vezes acontece? A menina, para a mãe não descobrir, pega aquela cartelinha que está marcado segunda, terça, quarta, quinta, isso tem um sentido de ser, né? Porque não seria à toa que estaria marcado segunda, terça, quarta, quinta, os dias da semana ali. Então cada dia da semana age um hormônio. Então segunda é um tipo de hormônio, terça é outra. Se você pega essa cartela e vira dentro de um frasco de comprimido de vitamina A para sua mãe não descobrir que você está tomando anticoncepcional, sabe o que vai acontecer? Você não sabe qual que você está tomando. E aí você vai confiar no anticoncepcional e vai transar sem preservativo e vai engravidar. E aí vai ser aquela história assim, pô, doutora, mas eu engravidei tomando anticoncepcional. Mas você tomava como? Ou então aquela que tomou, esqueceu de tomar 5 dias, toma os 5 de uma vez. E aí foi ter relação. Como é que você bagunçou? Você deve estar ovulando, não está ovulando, vai sangrar, não vai sangrar? Você nem sabe como é que está o seu ciclo. Então, se isso acontecer, você esqueceu de tomar um comprimido, o ideal, se for um comprimido, que você tome no dia seguinte, mas que a partir daí você use o preservativo, até você iniciar uma nova cartela, tá bom? Vamos lá. Obrigada.
Olha, deixa eu ver aqui. Vamos colocar para baixo. Tem outras aqui para cima. Como contar para minha mãe que já tive relação sexual? Esse é um tema bem complicado, né? Porque o que acontece? Se você está me perguntando isso, é porque provavelmente você não tem um canal de comunicação com a sua mãe. E às vezes não é nem porque ela não quer, né? Às vezes a sua mãe não tem preparo para isso, né? Muitas vezes, não sei a sua idade, não sei a idade da sua mãe, e mesmo independente da idade, a pessoa, ela tem muitas barreiras, tem muitos bloqueios. Então, se ela tem dificuldade para tratar daquele assunto, ela não vai abrir um canal para isso, né? Geralmente vai ser um canalzinho mais fechado, mais inacessível, né? Aquela mãe que já tem mais facilidade para lidar com este assunto, e não quer dizer que uma mãe seja melhor ou pior que a outra, não. Tá? Porque aquela mãe que fala de sexo com a filha é uma ótima mãe, aquela que não fala não é uma boa mãe. Não é essa a questão, né? A outra mãe que não fala de sexo, ela pode ser uma ótima mãe, mas para lidar com esse assunto, às vezes ela não tem preparo, tá? Assim, o ideal, já que é você que está querendo tomar essa iniciativa, é ir aos pouquinhos, para ver como que sua mãe vai recebendo isso. Você pode falar que conheceu um menino, né? Ver como é que ela reage. Aí outro dia você conta que beijou, vê como que ela reage. Aí você conta que uma amiga transou, vê como é que ela reage. E aí você vai vendo, tá? Vai vendo como é que ela vai reagindo. Se ela já fica escandalizada, alguma coisa assim, vai pelas beiradas. Conta para uma tia, né? Se você tiver uma tia, um adulto na família mais acessível, né? Vai caminhando até chegar uma hora que você vai se encorajar e você vai preparando aos poucos o terreno para isso. Não tem uma receita, sabe? Pega aqui, chacoalha ali, dá 3 pulinhos. Não existe uma receita, porque isso é muito individual, né? Tem que ver como a sua mãe lida com isso e como que você também vai chegar contando isso, tá bom? Olha aqui, essa aqui é bem interessante. Tenho 12 anos e acho que meu pênis é muito pequeno. Será que ele ainda cresce? Que bonitinho, né? Normalmente o pênis ainda cresce nessa idade, tá? E o que você chama de pênis pequeno também, né? Com 12 anos, o seu corpo ainda está em desenvolvimento. Por mais que você tenha desenvolvido, de repente você fala, não, mas eu já tenho pelo. Porque tem meninos que acabam tendo pelos, né, muito mais cedo, mas você ainda está em desenvolvimento. O seu corpo não está no desenvolvimento pleno dele, né? Então até os 17, 18 anos você ainda está em desenvolvimento. Então provavelmente seu pênis também vai crescer, tá bom? Bom, essa aqui a gente já respondeu na outra, né? Que era aquela história se masturbação enfraquece. Isso é um mito, né? Não enfraquece, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O adolescente ele tem uma necessidade aí de uma masturbação mais intensa, até por conta, principalmente se ele não tem relação sexual, então tem uma necessidade que é fisiológica do corpo expulsar aquela produção de sêmen muito grande, e tem também uma necessidade do menino do toque, né? Da sensação de descarregar, de prazer, que isso é uma coisa bem interessante. Tenho 18 anos e tenho relação com meu namorado há 1 ano. Nunca senti esse tal de orgasmo. Quem que é esse fulaninho, né? Esse fulano chamado orgasmo. Pois é. Muitas mulheres idealizam muito essa história de orgasmo, né? Como é que é? Será que eu vou ver estrela? Será que eu vou ver foguete? Será que eu vou, né, entrar no estado meditativo? Será que eu vou sair do ar? E não é bem assim. O orgasmo ele é uma coisa rápida, tá? 18 anos e 1 ano de relação. Então, não sei qual é a frequência, enfim. Mas quanto mais intimidade você tem e mais tempo você fica com o parceiro, a probabilidade de você descobrir a questão do prazer, da relação, vai aumentando, porque você vai tendo mais intimidade com este parceiro. Provavelmente vocês aí não estão tocando o lugar correto. Ou você está fazendo com muito medo, né? De repente, se você tem medo, você não está relaxada, porque o que é o orgasmo, né? O que é ter orgasmo?
é poder se entregar numa relação, tá? Então o primeiro processo que acontece quando a menina fica excitada, a mulher fica excitada, é a lubrificação. Então este é o sinal de que a mulher está pronta para receber o pênis. Então isso quer dizer que ela está excitada. Então ela lubrificou, está lubrificada, legal, os grandes lábios, os pequenos lábios estão mais inchadinhos. Então este é o momento da penetração, tá? E aí a penetração, o ideal, pouquíssimas mulheres têm orgasmo com a penetração. Ah, então a parte mais sensível é o clitóris, que fica do lado externo. Inclusive, câmera, vamos mostrar aqui um quadro que eu trouxe para explicar um pouquinho mais o órgão genital feminino, tá bom? Então, geralmente as pessoas chamam isso aqui de vagina, tá? Esta parte aqui se chama vulva, ok? Vagina é isso aqui, é o canal. Tá? Então aqui é a entrada da vagina, é onde entra o pênis, por onde sai a menstruação e por onde sai o bebê também, no caso de parto normal, ok? Aqui é a uretra, que é onde sai o xixi, que isso também é uma coisa legal da gente poder explicar. Muitas mulheres acham que sai tudo desse buraco aqui, tanto o xixi como o bebê e como entra o pênis, e não é, tá? Então tem mulheres adultas que me perguntam assim, mas aí eu vou usar o absorvente interno, e aí quando eu vou fazer xixi eu tenho que tirar. Não precisa tirar, tá? É só você colocar a cordinha pra trás para não fazer xixi na cordinha, e você faz seu xixi, porque a uretra, onde sai o xixi, é aqui, é este outro buraco, é um buraco distinto, ok? E aqui é o clitóris, é a parte mais sensível. Então, se você ficar numa posição que estimule o clitóris, isso é uma coisa legal, né? A probabilidade de você chegar ao orgasmo aí é muito maior. Ou, ao mesmo tempo que tem a penetração, o seu parceiro ou você mesma pode também estimular o clitóris, tá bom? Bom, então, talvez o que falte aí para você é mesmo tentar mais posições, se entregar um pouquinho mais, ficar atenta se você está tendo relação num lugar meio complicado, que você não consegue relaxar, se você está fazendo com medo, porque sua mãe não sabe, seu pai não sabe, todo mundo vai descobrir que a coisa é errada, é pecado, aí você vai ficar travado e não vai conseguir ter relação, não vai ter santo, não vai ter mexida a posição que vai resolver. Tá? Então você tem que ver se é mesmo uma inadequação sua com o seu parceiro, de não estar achando o jeito, a posição certa, ou se é uma coisa mais interna, de medo, de falta de entrega. Então é legal você tentar distinguir isso, tá? Para você poder relaxar e gozar, ok? Tem aqui uma do Carlos, ele colocou a idade, 46 anos. Parabéns pelo programa, a gente aprende independente da idade, deveria ter prêmios. Obrigada, Carlos, muito obrigada mesmo, fico muito feliz de poder contribuir e orientar de alguma forma, e de fato não tem idade mesmo, né? Porque às vezes você vai descobrir um problema que você tem na vida adulta, que é aí um mito, um tabu, uma crença que você criou na infância, não é verdade? Ou nessa fase da adolescência. Então muitos homens adultos acabam tendo comprometimentos sexuais exatamente por conta aí da fase do desenvolvimento, né? Da sexualidade, da descoberta, desse bombardeio hormonal, dos mitos que ele aprendeu na vida dele, tá? Muito bacana, muito obrigada aí pelo seu comentário. Tem outra aqui. Sempre que tenho relação com minha namorada com camisinha, depois ela fica reclamando de dor no canal. O que pode ser isso? Lubrificação ou alergia? O que fazer? Isso aqui é bem bacana. Pode ser falta de lubrificação, aí você tem que perceber isso, porque dá para sentir se você colocar a mão. Mas tem muitas mulheres que têm alergia ao látex da camisinha, tá? Então, o que acontece? Muito bacana também de vocês terem relação com preservativo. Você já ouviu falar da camisinha feminina?
Pois é, a camisinha feminina, ela inclusive é distribuída em serviços públicos, tá? Existem alguns lugares segmentados, mas logo logo ela vai estar nas farmácias também para quem quiser adquirir. Então, geralmente, essas camisinhas elas são distribuídas em postos de saúde que fazem trabalho com mulheres vulneráveis. O que são isso? O que são, né, essas mulheres vulneráveis? São mulheres que são soropositivos, né, têm HIV, ou que os seus parceiros têm HIV, profissionais do sexo, mulheres que trabalham, né, com a questão profissionais do sexo mesmo. São mulheres também vítimas de violência, que muitas vezes elas acabam sofrendo abuso sexual dentro de casa pelo parceiro. Então, esses serviços e até algumas ONGs acabam distribuindo gratuitamente a camisinha feminina. Mas se você chegar lá procurar, eles vão fornecer também, tá bom? Mas logo logo vai ter aí nas farmácias. Eu até trouxe para demonstrar, porque as pessoas falam, parece... parece cabeça de bacalhau, todo mundo fala, mas ninguém vê, né? Então eu trouxe aqui o modelo pélvico para demonstrar como é que coloca a camisinha feminina, porque as pessoas não sabem, elas ficam muito em dúvida, tá? Então esse aqui é um modelo pélvico de uma vagina. Então aqui, né, o preservativo feminino, tá? Ele é bem simples, bem fácil de colocar. O ideal é que você utilize pelo menos umas 3 vezes, porque o que a gente percebe é a falta de prática mesmo que as pessoas têm para colocar. Então no comecinho parece um pouco difícil, mas é muito interessante, sem contar que ela é de outro material, ela é de borracha nitrílica. Então para as mulheres e para os homens que têm alergia ao látex, que acontece muito, é bem bacana, tá? A camisinha feminina. Então olha, tem um pontilhado. Nunca abrir com o dente, nem a masculina e nem a feminina. Por quê? Não é simpatia não, viu? É porque na hora que você morde aqui, você pode furar o preservativo. Aí perde o sentido de você usar um preservativo furado, né? Porque se você estiver no período ovulatório, você vai engravidar. E se tiver doença, você vai pegar. Então abra. Geralmente os preservativos eles são fáceis de abrir, tá? Viu? Não tem mágica aqui. E aí... as pessoas precisam se adaptar um pouquinho com a aparência do preservativo, ok? Então, ele é mais largo do que a masculina, em largura. Em tamanho, é o mesmo tamanho. Opa, deixa eu ficar pra cá. Então, olha, ele tem um anel na parte fechada, tá vendo? Aqui é uma parte fechada. E aqui é a parte aberta. Então, como é que eu vou colocar? Eu vou segurar aqui a parte fechada, estão vendo? Aqui é a parte aberta. Então eu vou segurar aqui no formato de 8, tá vendo? Vou pôr o dedo aqui para apoiar, ok? Então, aqui imagina a pessoa, né, deitada com a barriga para cima, aqui a abertura da vagina. Eu vou introduzir. Ela é bem lubrificada, viu, gente? Então, por isso que eu tô falando, você tem que colocar aí umas 3 vezes para poder se adaptar. E aí você depois enfia o dedo aqui por dentro e empurra ela. Ela não precisa ficar de pé no colo do útero, tá? Como aí algumas pessoas imaginam, como se usava antigamente, algumas mulheres até usam o diafragma. Eu vou mostrar, ela tem uma abertura aqui, para você ver como ela fica. Ela fica deitadinha, dá pra ver? Tá? Então ela é muito gostosa ao contato. Na hora que for ter a relação, então o que é legal? Que for introduzir o pênis, é legal a mulher segurar aqui, tá? Para o pênis poder entrar e ela não dobrar, porque se ela dobra pra cá também, né? Que às vezes tá lá no furor da hora, então ela pode dobrar. Então a primeira penetração, é legal você segurar assim com o dedo, tá? Para poder penetrar aqui no meio. Bom? Aí foi lá, transou, tal, você não precisa tirar correndo que nem a masculina, né? Se você quiser namorar um pouquinho deitado ali, você pode ficar, porque o sêmen vai estar acomodado aqui, nesta camisinha, tá bom? Então, na hora de tirar, você dá uma enroladinha e aí você puxa, tá bom? E lixo, como qualquer outra camisinha. Ok?
Então, entendeu? Ela não é reutilizável, ela é descartável, tá? Tem que usou, joga fora. Então, vocês entenderam? Ela é de borracha nitrílica, é diferente da masculina, porque a masculina é látex. Não tem assim o que é melhor, o que é pior, tá? As duas são muito boas. É que eu tô mostrando aqui uma outra opção, né? Uma opção, a masculina. Então você tem a feminina. E sem contar que tem aquela história, ai, mas meu namorado não quer usar preservativo. O que eu faço? Você não precisa ficar na mão dele. Você pode ter autonomia. E uma coisa legal é que o preservativo feminino você pode colocar antes da relação. Então você vai pra balada, vai encontrar lá o namorado, o ficante, você já tem relação sexual, então você já introduz a camisinha e vai com ela pra balada. Não tem problema nenhum, porque ela vai ficar aqui direitinho, acomodadinha. Vou até colocar de novo pra você ver. Então ela vai ficar aqui. A gente enfia o dedinho por dentro dela depois para ajudar na acomodação dela. Tá? Porque às vezes fala, ah, mas eu tô lá no clima, e aí para colocar. Masculina também. Você pode aproveitar aí do clima e pedir pro seu namorado colocar, que vai ser muito bacana, tá? Então você coloca, pode colocar a calcinha aqui por cima, ó, e ir pra balada dançar, fazer o que você tiver que fazer. Na hora de ter relação, ela vai estar lá direitinha, acomodadinha. Ah, mas deu vontade de fazer xixi, como é que eu faço? Então você vai lá, abaixa, faz o seu xixi, que ela vai estar lá direitinho, tá bom? Mas sempre na hora de ter a relação, ter o cuidado de segurar aqui por fora pro pênis poder entrar. Tá? E de vez em quando dá uma olhadinha também, porque às vezes na movimentação ela pode dar uma escorregadinha pra dentro, assim, tá? Assim como a masculina também. Se você tá lá no vai e vem, a masculina ela também pode sair do pênis, deslocar, ir pro fundo da vagina. E aí esses métodos dessa forma, eles acabam perdendo aí a eficácia dele, tá bom? Bom, então essa é uma opção que você tem, que é bem bacana, é bem interessante. Ah, deixa eu mostrar também uma coisa aqui. Aqui imagina que é o clitóris, tá? Então, conforme você tem relação, até pra outra menina que falou que não consegue ter orgasmo, então, né, você que vai experimentar outras coisas, outras posições, estimular o clitóris e tudo mais, isso aqui também é uma dica, tá? Porque esse anel aqui, conforme você vai tendo a relação, ele vai roçando no clitóris, tá? Então, o que acontece? Ele vai estimulando. E os homens também gostam bastante. Uma, que ele não tem aquela sensação de estar encapado, porque o pênis ele vai deslizar muito melhor. Então, a sensação para o homem também é muito legal. E esse anel do fundo vai pegar na glande, né, do pênis, na cabeça do pênis. E aí os homens relatam também que é uma sensação muito gostosa, tá bom? Então, 1001 utilidades, né? 1000 vantagens, tá? Não tô dizendo que uma é melhor que a outra. Os dois métodos são muito bons. Mas é aí uma opção para a mulher não ficar na mão do homem, né? Esperar que o parceiro coloque, ou coisa do gênero, ou para aqueles casais, porque tem homem também que tem alergia ao látex, tá? Então, o importante é a prevenção, tá bom? Bom, se esquecer de tomar a pílula um dia, corre o risco de engravidar? Essa perguntinha até foi respondida já, mas só para reforçar eu vou falar um pouquinho dela. Corre o risco sim, tá? Porque quando você esquece de tomar um dia, você pode dar uma bagunçadinha aí na questão hormonal. Então, o que acontece? O ideal é que você tome no outro dia, continue tomando, não pare o processo, mas que a partir daí você use o preservativo, tá? Para não correr o risco de engravidar, porque como você esqueceu, você pulou um dia, você pode ter uma alteração hormonal e ovular. E para não correr esse risco, então o legal é você usar um preservativo até você iniciar uma nova cartela, tá bom? É verdade que esses 2 furinhos que a menina tem nas costas é sinal que perdeu a virgindade? Além dessas, né, tem outras histórias de que o cantinho do olho fica maior, de que a menina anda com a perna mais aberta, que os meninos estão sempre tentando descobrir como que faz para saber se aquela menina é virgem ou não, só olhando, né?
Então isso também é outro mito. O que acontece? A menina, conforme ela vai desenvolvendo, assim como o menino desenvolve, né, por causa dos hormônios, a menina também. Então ela acaba criando mais gordura nessa região aqui da bacia, né? Ela fica mais redondinha, então acaba criando mais gordura, a formação, né, começa a mudar o formato do corpo. Então é normal algumas meninas terem esses furinhos que tem nas costas, aqui embaixo, né, mais marcadinhos, mas isso é história, tá? É porque tem menina que tem isso mais fundo, tem menina que tem isso mais rasinho, mas isso tem a ver com a constituição do corpo, a estrutura corporal, tá bom? Meninos, esqueçam, não tem como descobrir, tá bom? Só de olhar assim se a menina é virgem ou não, isso é pura história. Se sentar no lugar que o menino estava sentado, pode engravidar? Ou se encostar no pênis? Então, se você sentar onde esse menino estava sentado, impossível de você engravidar, né? Se você tiver de roupa, se ninguém ejaculou, só o simples fato de você sentar, né? O menino não fica soltando espermatozoide pelos poros, tá? É só na hora da relação do pênis lá em contato com a vagina, né? Às vezes, se o pênis estiver roçando na entrada da vagina e você estiver no período fértil, pode engravidar sim, mas só de sentar onde o menino sentou, isso não tem risco nenhum, tá bom? Então isso aqui não precisa se preocupar. Dá para perceber se a menina tá menstruada? Olha, dá para perceber só se ela colocar um absorvente muito gigante que fique marcando, ou se manchar a roupa, né? De outra forma não tem como saber, tá? Porque o absorvente geralmente ele fica ali hoje, o pessoal cada dia mais desenvolve mais o absorvente para ele ficar o mais discreto possível. Então, a não ser assim que a menina manche a roupa por algum motivo, tem um sangramento maior, ou não percebeu e não colocou o absorvente, então é a única forma, mas só de olhar também. Não adianta, meninos, vocês quererem descobrir, né? Parece assim, a mulher é um mistério e vocês já, super jovenzinhos, já querem aí descobrir os mistérios femininos. Falam que transar faz bem à pele e para a saúde. Isso é verdade? É verdade, sim. A gente sabe que o sexo, a sexualidade tem vários benefícios. Então, a partir do momento, só de você ter o contato, o encontro com o outro, você poder ter a relação, principalmente se você gosta da pessoa, tem ali um envolvimento amoroso, isso faz muito bem, faz bem para a autoestima, mas sem contar que também regula algumas questões fisiológicas mesmo. Então, no momento do orgasmo, até chegar ao orgasmo, então ocorrem várias transformações hormonais no corpo, né? E fisiológicas. Então isso acaba baixando a pressão, acaba melhorando a pele, sim, porque você vai acabar circulando muito mais sangue pela sua pele toda, pelo seu corpo todo. Então, de fato, tem vários benefícios e não é só para a pele, tá? Tem mais uma perguntinha? Vamos lá. Na pré-adolescência, a sexualidade aflora mais no garoto ou na garota? É um rapaz de 19 anos que mandou aqui a pergunta. Olha, tanto nos meninos como nas meninas, tá? Na pré-adolescência, a sexualidade aflora nos dois sexos, ok? É que os meninos, até, né, a gente ainda vive com essa coisa muito machista, os meninos ainda falam muito mais, comentam muito mais, se masturbam muito mais, mas assim, a questão hormonal está tanto aflorado no menino como na menina, então isso é indiferente, tá bom? E que às vezes os meninos eles acabam demonstrando um pouco mais isso, né? Então as revistas, então... Esses dias estava conversando com uma amiga e ela falando que o filho dela, de 13 anos, comprou a primeira revista de mulher pelada dele, que ele se sentiu assim, homem, né? Ficou super feliz.
Então isso é uma coisa bacana, né? Dos pais poderem participar desse processo de desenvolvimento, poder entender isso como um processo natural do desenvolvimento e não ficar reprimindo ou então castrando esse desenvolvimento, que é uma coisa muito bacana. Meninos, o programa está chegando ao fim, né? Olha que bacana, foi chegando um monte de pergunta aí. A gente nem fez intervalo, pela primeira vez não tivemos intervalo porque foram muitas perguntas e eu não quero deixar. A gente falou da camisinha feminina e eu trouxe aqui um pênis de borracha para mostrar para os meninos. Tem um tempinho ainda aí? Para o pessoal que está iniciando, né, que vai dizer, pô, mas todo mundo sabe como é que coloca. Não. A moçada que está iniciando não sabe como é que coloca o preservativo. Então eu trouxe aqui uma prótese para a gente colocar o preservativo, ok? Da mesma forma como o feminino. É sempre muito fácil de abrir, nunca abrir com o dente, ok? Não esqueçam disso, tá? Não abra porque você pode furar o preservativo. Então, vai lá, tira, né? Acha o lado dele, dá pra mostrar aí, legal? Então, vocês veem que o preservativo ele tem uma pontinha, né? Parece uma chupetinha aqui. Então, ele tem um motivo para ter esta pontinha. Então, é importante que você segure e aperte essa pontinha para não entrar ar, tá? Tem que apertar mesmo para não entrar ar. Então, você vai lá, coloca no pênis. Depois que colocou, já passou, você pode soltar porque já não vai entrar mais ar nessa altura. E aí você continua desenrolando até a base do pênis. Isso é importante, não adianta colocar só aqui, tem que desenrolar até a base do pênis. Na hora da relação, quando o menino ejacula, por que tem que ficar essa pontinha, tá vendo? Que é para ter um espaço para o sêmen ficar, sabe? Aquele líquido branco que sai depois que você se masturba ou tem relação. Então é importante ficar isso aqui para ela não estourar, porque como sai com uma pressão, é um jato, né? Então é legal ficar isso aqui para a hora que encher, ela não estourar, tá bom? Então essa pontinha tem que ficar. Teve ereção, coloque o preservativo. Outra coisa legal, que é aí uma das questões que os meninos falam que depois na vida adulta, né, que aí já são homens adultos que falam que não conseguem colocar o preservativo porque sempre tem medo que vai perder a ereção, que vai ejacular rápido. Então eles acabam tendo relação para que isso não aconteça, porque não sabe muito bem como é que coloca, ou como é que vai ser o tempo, tal. Então uma coisa assim que eu sempre oriento aos adolescentes, quando vai se masturba com preservativo, que é para treinar mesmo como é que coloca, tá? Para chegar na hora H, não ficar constrangido na frente da menina, ai, como é que eu coloco, aí fica tudo sem jeito, cai no chão, tal. Então para você ter prática, porque essas coisas é uma questão de prática. Então colocar o preservativo feminino é uma questão de prática, colocar o masculino é uma questão de prática, tá? Então para você não ficar lá sem jeito na hora, coloque, faça aí o treino em casa quando você for se masturbar, coloca o preservativo e aí se masturba, tá bom? Mas sempre pega, joga no lixo direitinho, né? Isso é importante. Agora só pra gente encerrar, eu falei assim, eu fui orientando mais o que os adolescentes têm mesmo de dúvida. Uma vai ter que ficar aqui, não vou conseguir responder, e outras também aqui. A gente faz aí uma versão 2 do programa, tá bom? Prometo, mais pra frente. A gente vão mandando aí as perguntas de vocês, tá? Vocês podem mandar direto pro prazerenconhecer@cliquetv.com.br, ou vocês entrem também no meu blog, que é Rose Vilela, com 2 L's no Blogspot. Também pode mandar pergunta ali, tem um e-mail ali direto para mim, tá? Então tanto faz se entrar no Prazer em Conhecer ou no meu blog, você pode mandar a pergunta e aí eu vou juntando. Quando fizer uma versão 2 dessas dúvidas dos adolescentes, eu pego já as perguntinhas que vocês mandaram, porque algumas ficam fora mesmo, não é possível. Mas assim, o mais importante, quando vocês tiverem relação, é usar o preservativo, é ter consciência disso. Então treine em casa, quando for se masturbar, colocar o preservativo.
E assim, o mais importante, com quem você está se relacionando, né? Qual é o vínculo de afeto que você tem com essa pessoa? Não adianta você ter relação com o menino só porque ele te ameaça. Ah, porque se você não der pra mim, eu vou transar com outro. E às vezes a menina se sente meio pressionada com isso e acaba tendo relação e se arrependendo depois, que acontece muito, né? Ou tem lá de qualquer jeito, sem usar o preservativo, porque pegou de surpresa e não queria perder o menino. Então, assim, ter relação sexual, perder a virgindade, não é garantia de que você vai segurar aquele menino para sempre, tá? Que isso é uma dúvida também que as meninas têm muito. Ah, mas o meu namorado falou que se eu não transar com ele, ele vai me largar. Então, se ele tá te falando que vai te largar, é uma pessoa que já não te respeita, né? Então, qual é o momento certo para ter relação? É quando você achar que tá pronta, né? Seu amiguinho ficar falando, ou seu namoradinho, seu ficante ficar te ameaçando, é porque não tá valendo a pena essa relação, não é mesmo? Ah, porque todo mundo ficou, tem que ficar também? Não. Você vai ter que sentir se tá pronta para isso ou não. E a mesma coisa os meninos, porque os meninos sofrem muita pressão com isso, né? Aquela história do machismo que ainda impera. Então, o menino tem que ter relação logo, né? Tem que comer todas, tem que... Então, não é a qualidade que se conta mais, é a quantidade. Então, fique atento com isso. Vamos pensar um pouquinho nas sensações que você tem quando tá ali com o seu ficante, com o seu namoradinho, se tá legal ou não, se vale a pena ter uma relação ou não, se você está pronto ou pronta para isso ou não. Isso é fundamental, pensar na questão do afeto, no vínculo que você estabelece para o outro e pensar o que é que você quer para a sua vida amanhã, né, para o seu futuro, as relações que você vai estabelecendo logo no início aí da sua vida sexual, tá bom? Gente, muito obrigada, adorei as perguntas, algumas eu não consegui, não deu tempo de responder mesmo, a gente nem fez intervalo porque foi chegando, e aí o pessoal ali da produção achou melhor não fazer intervalo, porque foi muito legal. Eu adorei responder as perguntas para vocês, espero que vocês tenham gostado também. E na semana que vem, segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, prazer em conhecer Sexo na Web para você. E o tema da semana que vem vai ser o que as mulheres esperam dos homens, em todos os sentidos, tá bom? Porque esse é um programa de sexualidade e relacionamento. Então não perca, semana que vem, segunda-feira, às 21 horas, ao vivo. Eu conto com você, tá bom? Grande beijo, até semana que vem.